Fala pessoal, tudo bom? Trevor aqui com mais um vídeo para o canal Relógios Sem Fronteiras e hoje voltando aí com a nossa série visitando as boutiques, né? Realmente hoje estou muito feliz de poder finalmente fazer um vídeo sobre os relógios Montblanc. Tem um pessoal especial que vai falar com a gente hoje para que a gente possa realmente conhecer um pouco da história, da importância e de onde vêm essas peças, né? Será que vale a pena, não vale? São acessórios, não são? Tudo isso vai ser respondido hoje. Então, por favor, pessoal, assista até o final, porque tem muita informação e realmente espero poder responder aí muitas dúvidas que até eu mesmo tenho. Pessoal, se você gosta dessa série, por favor, se inscreve no canal, deixa seu like e seus comentários, né? Porque realmente ajuda muito a difundir os conceitos da horologia, que é o principal intuito do canal. Então, vamos lá. Bom, muito feliz realmente de poder estar aqui na boutique da Montblanc, no Shopping Iguatemi, em São Paulo. E, olha, pessoalmente, para mim essa é uma marca que, bom, muitos de vocês sempre me perguntam, né, se os relógios Montblanc são bons, se vale a pena. E tem uma história incrível. Então, estou muito feliz de poder estar aqui na loja. A gente vai conhecer um pouquinho mais a fundo os modelos, a disponibilidade que tem no Brasil e, o mais importante, a história. Porque os relógios Montblanc têm uma história sensacional, tem toda uma trajetória, um legado atrás dos relógios Montblanc, né, que vem da fábrica Minerva, que começou em 1858 na Suíça. Mas eu vou deixar aqui o pessoal para explicar para a gente direitinho um pouco mais as datas, porque eu acredito que dentro desse mundo comercial que vivemos, realmente não tem como negar a necessidade comercial. A Montblanc realmente é uma das poucas marcas que mantém a integridade comercial com o equilíbrio artístico que tem. O legado que os relógios Montblanc têm. Essa junção desses dois mundos que a Richemont fez, para mim realmente foi uma sacada de gênio. Mas quem está com a gente hoje é o Cris. Cris, tudo bom? Obrigado. Bem-vindos. Não, obrigado você. É um prazer receber vocês hoje aqui. Ser o porta-voz da Montblanc, abrindo as portas da nossa casa para que a gente consiga conversar um pouco, não só sobre todo o universo de relógios, mas também onde tudo isso se conecta com a marca. Exatamente. Aí acho que muita gente não conhece, né? Eles conhecem a marca Montblanc, conhecem os acessórios, tudo, mas às vezes fica meio que na dúvida, né? Dos relógios Montblanc, né? Eles pensam que é apenas uma diversificação da marca, mas não, tem toda uma história atrás disso. Tem toda uma história. E curioso, legal que você comentou isso, porque eu viajo bastante o Brasil, faço os treinamentos da marca, né? Não só para os nossos representantes internos, mas também com os nossos parceiros externos. E, geralmente, às vezes, quando eu estou envolvido numa conversa, eu sempre pergunto para a pessoa se ele conhece a Montblanc. E geralmente as pessoas conhecem. 10 anos atrás, quando, né, eu fazia essa pergunta, as pessoas me diziam, conheço das canetas. Hoje tem gente que fala assim, eu conheço dos perfumes, dos óculos escuros, dos relógios. Boa. Eu espero estar na Montblanc ainda no dia quando as pessoas me digam assim, a Montblanc faz caneta? Eu não sabia. Né? Porque é tão vasto o universo de coisas que a Montblanc faz. Inclusive entramos no ramo tecnológico há pouco tempo. Né? Então, sim, temos muita coisa para falar, legal, muitos produtos. Legal. E a gente hoje vai começar falando sobre relógios. Exato, assim, o foco do canal realmente é relógios, mas acredito que existe uma fusão muito grande com as canetas, com todo o universo que a Montblanc oferece, né? Realmente, por mais que sejam relógios, eles não fogem da experiência, da cultura que a Montblanc está querendo oferecer para o cliente, eu imagino. Exato. Bom, a gente começa a nossa história de relógios por volta de 1997. Quando a Montblanc decide produzir o seu primeiro relógio. Isso foi feito todo um trabalho, obviamente, e a gente decidiu que o nosso relógio ele teria como identidade a Meisterstück. Então, o primeiro relógio Montblanc ele era preto, com caixa dourada,
E se você olhava ele assim, era uma Meisterstück no pulso. Qual o que existe por trás da Meisterstück? Meisterstück em alemão quer dizer obra-prima. Ok. Quando você olha uma caneta como essa, você reconhece ela em qualquer lugar. É uma caneta que foi lançada em 1924, ou seja, alerta de spoiler, ano que vem faz 100 anos de Meisterstück, então preparemos, né, o coração para isso. Mas sim, imagina que 100 anos atrás você comprava uma caneta como essa e você era visto como uma pessoa de bom gosto, uma pessoa elegante, uma pessoa sofisticada. Corta para 2023, São Paulo, Shopping Iguatemi, se você entrar em qualquer loja e comprar uma caneta dessas, as pessoas vão falar, ele é uma pessoa de bom gosto, ele é uma pessoa elegante, ele é uma pessoa sofisticada. Então quantos acessórios conseguem manter essa atração, conseguem ser cativantes por quase 100 anos? Então, quando a gente decidiu fazer o nosso relógio, a gente queria esse espírito, essa ideia. Então, é aí que começa a história de relógios Montblanc. Existem 2 pontos cruciais da história da relojaria da marca. O primeiro, quando a gente decidiu fazer o relógio, em 97. E o segundo, em 2008, quando o grupo Richemont ele compra a fábrica da Minerva e ele decide entregar, porque assim, a compra da fábrica da Minerva não era só uma estratégia comercial de ter a sua própria fabricante de movimentos. Mas a gente tinha a necessidade também de preservar esse legado, de preservar essa história que poderia cair em mãos erradas e poderia ser completamente varrida para sempre, como muitas marcas suíças sofreram isso. Então a Montblanc ela foi encarregada não só de assumir a fábrica da Minerva, mas também de manter o seu legado, de manter a sua história, de preservar esse patrimônio da indústria relojoeira que funciona, que existe desde 1858. Uma visita à fábrica da Minerva, você vai abrir gavetas. Aliás, essa decoração dessa loja, que é uma decoração nova, ela é inspirada nas gavetas que estão lá em Villeret. Você abre aquelas gavetas e você encontra mostradores de 1800, você encontra maquinários, ferramentas, toda a história está lá preservada. A gente não mexeu em nada. A gente só vai manter ela viva. Fantástico. E eu vejo isso realmente nos modelos, nas linhas que vocês estão constantemente apresentando, introduzindo, mostrando esse respeito, esse reconhecimento da história da Minerva, da história da horologia da Montblanc. Então, vamos... Agora eu estou ansioso aqui porque eu quero pegar um na mão. Perfeito, vamos lá. Quando então as pessoas, se eu posso dizer assim, né, qual seria realmente um modelo mais básico que vocês oferecem aí aos clientes quando eles estão entrando na loja, considerando talvez diversificar de uma caneta para um relógio Montblanc? Qual é o modelo que vocês apresentam? Perfeito. Antes de eu te mostrar, eu vou te fazer uma pergunta. Qual o seu estilo de relógio? Qual o estilo que você prefere? Eu prefiro um dress watch. Um dress watch, clássico, sim. Caixa fina. Exatamente. Sutil, uma leitura simples, mais elegante. Em que oportunidades você costuma usá-lo? Eu gosto de usar no trabalho mesmo, no escritório, e obviamente quando eu saio para jantar aqui com minha mulher, quando a gente tem tempo, coitadas, quando eu não estou trabalhando, mas realmente quando eu estou fora de casa, minha primeira opção assim, geralmente vai ser um dress watch. E é legal porque assim, eu também, eu gosto do relógio mais elegante. Boa. Mas eu gosto de usar ele com camiseta polo, com camiseta. Eu acho que quebra assim um pouco a formalidade, dá um toque de sofisticação num visual, num look mais, digamos, casual, até mais esportivo, né? Lógico, não é um relógio para você praticar uma atividade esportiva, mas ele confere. Nós dois somos a contramão brasileira, você sabe, né? Que no Brasil o relógio esportivo é o número 1. Mas vamos lá. Qual peça a gente tem aí, Cris? Bom, eu trouxe aqui pra gente conversar um pouco o Star Legacy. O Star Legacy a gente pode dizer que ele é um filho, um neto, né, uma espécie de nova geração daquele Meisterstück que eu te contei lá atrás. Né? O que acontece? O Star Legacy ele tem esse formato arredondado, né, que se a gente for traduzir ao pé da letra, eles chamam de formato de Seixo, né, que é esse formato arredondado com a caixa. Olha, se você reparar, a caixa também, a lateral dele também é arredondada. Né? Essa é uma herança direta dos relógios de bolso Minerva. Perfeito. Os primeiros relógios de bolso Minerva, né, eles tinham essa aparência. Então aqui no próprio Star Legacy, a gente trata de homenagear os códigos essenciais da relojoaria.
Uhum. Então, muitas vezes a gente vai encontrar um mostrador trabalhado, a gente vai encontrar os ponteiros azulados, né? Que é um código essencial da relojaria. Total. E a gente vai encontrar também uma coroa nesse formato de cebola, né? Esse formato tradicional também. É um mix, assim, é uma conexão, um link perfeito quando a gente está falando de tradição. Por exemplo, se um cliente da Montblanc, ele é apegado à tradição das nossas tinteiros, se ele gosta desse estilo clássico de uma Meisterstück, se ele preserva essa ideia de sofisticação e tradição, a gente sempre aconselha ele a ingressar, por exemplo, por um Star Legacy. Porque a gente tem esses elementos que são clássicos de uma relojaria. Esse é um típico relógio que ele é elegante hoje, ele vai ser elegante daqui a 15 anos, ele vai ser elegante daqui a 30 anos. Se você quer deixar para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu afilhado, para o casamento para o seu genro, é perfeito, porque ele vai ser elegante em qualquer situação, né? E ele tem essa pulseira que acho que, como você mencionou, uma flexibilidade. Sim, aqui exato. Ocasiões, aqui né? Eu peguei um bracelete de metal. Sim. Você vê que ele tem os links dele, né? São bem flexíveis, né? A estrutura dessa pulseira, fecho triplo, né? E sem deixar de mencionar que a gente tem aqui atrás, né? O fundo, exatamente, o fundo aberto com o visual da máquina. Sensacional. Então, é perfeito para a gente ilustrar o que seria um grande relógio suíço, o que seria um grande relógio mecânico. Perfeito. E a complicação que tem, eu vi que tem a data, né? Aqui exatamente. Horas, aqui a gente tem data. E esse qual o valor do Star Legacy hoje, Cris? Esse modelo aqui com pulseira de aço, ele sai 18.500. 18.500, tá. Muito bom. Sensacional. E existe a versão pulseira de couro? Existe a versão com pulseira de couro também. Tá. E existe facilidade para pagar? Tem que ser cash? Na Montblanc você consegue fazer pagamentos em até 10 vezes. 10 vezes. Ótimo. Muitas pessoas, eles preferem comprar aqui, por quê? Porque aqui ele leva caixa, ele tem nota fiscal, você entendeu? Ele vai ter tudo isso. Agora, a política da Montblanc ela é internacional e globalizada. Perfeito. Um relógio comprado no Brasil ele tem garantia em qualquer lugar do mundo. Um relógio comprado fora do Brasil também tem garantia aqui. Exatamente. E mas pelas minhas pesquisas que eu fiz também, tanto os preços das canetas como dos relógios não tem tanta variação. Montblanc é realmente uma das únicas marcas ainda presentes, não somente presentes, mas fortes, né, dentro do mercado de luxo. Outro relógio do estilo clássico que eu acho, se eu puder trazer mais um para a conversa... Não, vamos. Né? Uma complicação especial. Então aqui, esse daqui é o Star Legacy, calendário anual e fases da Lua. Então a gente tem um relógio com as mesmas características, você vê que é aquilo que eu falava, um relógio com a essência, com todo o brilho da relojoaria suíça, com complicações clássicas, né? Sensacional. Eu, particularmente, adoro esse tipo de complicação, ainda mais porque a Montblanc ela desenvolve um sistema de ajustes muito preciso e fácil de usar. Se você pegar, por exemplo, todos os ajustes são feitos com pinos por suas aqui do lado. Então, quando a gente pulsa, olha, os pulsadores, a gente tem aqui, ó, e você faz todo o ajuste do calendário, do dia da semana, sim, do mês. Aqui você tem o dia do mês e as fases da lua. Então imagina que esse é um relógio que ele vai reconhecer os meses com 30 e 31. Então você não vai precisar ficar ajustando. Sensacional. Tudo isso numa máquina mecânica, sem nenhuma tecnologia, sem nenhuma grande inovação. Simplesmente a gente está falando aqui de uma estrutura, de uma engenharia que existe há praticamente 200 anos. E esses movimentos são fabricados in-house, digamos, né? Pela Minerva ou pela Montblanc? A Montblanc, assim como toda relojoaria, ela possui diferentes níveis de manufaturas. Então a gente tem manufaturas integradas, das quais a Montblanc se abastece de fornecedores, e a gente coloca o nosso DNA, a gente coloca as nossas modificações. Nós temos a manufatura in-house, que são os movimentos 100% desenvolvidos e produzidos pela Montblanc,
E temos também a manufatura artesanal, que é aquela 100% feita à mão, com movimentos muito limitados, né? Então, é uma das poucas marcas que consegue oferecer os 3 níveis de manufatura. Aqui a gente está falando, sim, de manufaturas integradas, mas uma forma sempre que a gente ilustra isso para os clientes é quando você pega, por exemplo, um relógio como esse, e se você pegar aqui, olha, o próprio rotor dele, a massa oscilante dele, ela é decorada. Sim. Então, por exemplo, essas linhas de Geneva, né, os Genevas Stripes aqui que a gente vê, é um tipo de acabamento que não é possível de ser feito industrialmente. É necessário que uma pessoa segure essa peça e faça esse acabamento na máquina. Exatamente. Essa é uma forma que eu comunico para você de que esse produto, ele não é um produto 100% industrializado. Ele teve uma intervenção humana. Sim. Né? Até porque, quando a gente vê as nossas fábricas, você vê a quantidade de pessoas que trabalham lá, você fala, nossa, são só essas pessoas que fazem todos os relógios Montblanc, assim, cada ponteiro, cada número, cada mostrador, ele é posicionado por uma pessoa, não tem uma máquina que faça isso. Então é um processo artesanal, mesmo quando a gente está falando de uma manufatura integrada. Perfeito. Não, sensacional. Esse calendário anual e essas 2 janelas do Day Date, assim, e o visor da lua é sensacional. Esse aqui tá quanto, Cris? Esse aqui, ele sai 33.600. Perfeito, cara. Sensacional. Nossa, por um movimento calendário anual, com todos os elementos clássicos aí, não somente da relojoaria suíça, mas da história, digamos, né? E é aquilo que a gente estava falando, né? Esse é um relógio que ele é importante hoje, ele foi importante 20 anos atrás, ele vai ser importante 20 anos à frente. Exatamente. Então é o tipo de complicação que não sai de moda, um tipo de complicação que é super apreciada por colecionadores e que você pode ter um relógio por 33.600 que é a pura essência da relojoaria clássica, digamos. Exatamente. Poucas marcas realmente fazem esse tipo de complicação in-house. Geralmente eles pegam outras marcas ou outras fábricas para realmente fazer isso e adquirir. Já falamos um pouquinho aqui do Classic, né? Maybe Dress Watch. Um pouco mais esportivo, o que você ofereceria geralmente? Quais são as peças, os modelos aí? Para relógios esportivos, eu acho que a gente pelo i7C. Porque é um relógio que está homenageando os Glaciers. Exatamente. Eu acho que a melhor marca para fazer isso tem que ser a Montblanc, exatamente, né? Exatamente. Aqui, sensacional. Já a construção desse é incrível, né? Só de bater o olho já dá para ver como é sólido o acabamento sensacional dessa peça. Não, sem dúvida. Olha isso. Aqui, bom, o nome dessa coleção é i7C, os mares congelados. Então, esse é o primeiro relógio de mergulho. Não é só um relógio esportivo da marca, mas ele é um relógio de mergulho certificado. Tá? Então ele é certificado para uso em mergulho. Ele tem uma resistência, uma resistência de até 300 metros de profundidade de pressão. Ele conta com todos os elementos que são necessários para você certificar um relógio, né? Muita gente fala assim, mas os relógios de mergulhos eles têm uma característica de serem todos iguais. É necessário, por quê? Ele precisa ter o bezel dele serrilhado para você poder manipular embaixo d'água com luva. Ele precisa ser unidirecional, ou seja, ele só pode girar numa direção. Ele tem que ter o contraste entre o 0 e o 15, que dá a sua orientação embaixo da água, digamos. E, mais importante, ele precisa ter o efeito luminescente, tanto nos ponteiros como nos indicadores. Isso é o que é necessário, além de outras coisas que são necessárias para você certificar um relógio. Como você disse, esse relógio ele é uma homenagem não só aos mergulhadores, mas aos mergulhadores de águas congeladas. Onde que a Montblanc foi buscar essa inspiração? Em Mar de Glace, no topo da montanha Montblanc, nos glaciais que tem lá. Então, de lá, a gente trouxe a inspiração para construir esse monstrador que você vê aqui. Eu ia perguntar, realmente ele está todo riscado? Ele tem um efeito que é o mesmo efeito que o gelo cria quando ele é cristalizado. Então você vê aquela fragmentação dentro do gelo. A Montblanc ela trouxe essa inspiração dos glaciais em 3 cores diferentes no primeiro momento. O verde, o azul e o preto. Por quê? Porque essas são as 3 cores que a gente encontra nos glaciais na natureza. E para completar, esse ano a gente trouxe o i7C cinza, que é uma homenagem ao glacial do Monte Mont Blanc.
que ele tem essa coloração. Fantástico. Então a gente tem aqui, esse é um relógio de 41 milímetros, ele tem o ajuste fino, né, no mostrador, na pulseira, ele tem um ajuste fino na pulseira, né? Sim. Então você consegue ajustar com facilidade. Nossa, fácil, hein? Muito. E para completar, você tem uma pulseira removível. Então você pode adquirir a pulseira de borracha à parte e usá-la numa opção exatamente, de acordo com a sua necessidade. Fantástico. Então, agora, esse você comentou ali nas primeiras cores, essa é uma cor nova, digamos? Essa é a cor do ano. Essa é a cor do ano de 2023. Mas não é edição limitada, ele está em fabricação. Exatamente, exatamente. Essa é uma cor que foi lançada esse ano. Fantástico, fantástico. A textura, a profundidade que ele oferece. Esse mostrador, ele é feito numa chapa de bronze, que ela é texturizada. Depois ela passa por um processo de escovação manual. Ok. Essa escovação, ela precisa ser manual, porque ele precisa polir com uma escova de pelo de cobre muito fina, para poder garantir o polimento em todas as ranhuras. Tá. Depois, ela passa por um processo de laqueamento, né, onde ele vai envernizando com várias camadas, e cada camada necessita de 24 horas para secar. Nossa. Ou seja, um mostrador desse, ele pode levar mais ou menos de 6 a 5 vezes mais de tempo do que um mostrador normal. Fantástico. Então é um processo extremamente artesanal, cuidado, né? Para um relógio de mergulho, né? Geralmente a gente não encontra, né? Além disso, você vai encontrar aqui atrás, como eu falei, né? Essa é uma tecnologia nova da Montblanc. A gente faz as gravações a laser no fundo do relógio. E esse aqui você consegue ver, né? O glacial. E você tem aqui embaixo o mergulhador desenhado. Então, poucas marcas fazem isso no mundo da relojaria. Uma decoração na parte traseira, um mostrador exclusivo, um bracelete removível, né? Você tem também aqui, olha, o desenho da pulseira em V, ó, que faz com que ela seja mais confortável para usar no dia a dia. Tudo isso em um relógio de apenas 22.700. Perfeito, nossa. Não é o tipo de coisa que você encontra em relógios dessa faixa de valor. Uma coisa que eu admiro muito assim com a Montblanc é a manipulação do aço que tem, o conhecimento que essa empresa tem. E acho que dá para ver isso nas pulseiras, né? O Star Legacy, a flexibilidade que tinha, mesmo sendo aço. Sim, sim. Ele tem uma... E fora aqui, né, você vê, olha, esse efeito do acetinado com o polido, isso dá uma elegância maior. Você vê a própria caixa, ela tem cortes acetinados e polidos, né? Sim. O que faz com que ela tenha esse brilho específico. Nossa, sensacional. E o fit dele no pulso, por conta desse bracelete em V, faz com que seja perfeito. Nossa, sensacional. E aí você pegou o verde pra gente dar uma olhada. E aí eu peguei o verde, mas esse verde ele tem um segredo. Esse ano a gente introduziu o verde com o bezel preto. E esse aqui é uma edição boutique, só é vendido em boutique, não é vendido em outro lugar. E uma forma do cliente também saber que ele é uma edição boutique é quando você olhar a parte traseira, o Scuba... Eu pus ao contrário. Quando você olhar a parte traseira, o Scuba, o mergulhador aqui, ele tá em verde. E ligeiramente maior do que a outra versão. Sensacional. Interessante. Então, além das linhas já tradicionais da marca, tem algumas coisas exclusivas também para oferecer aos clientes aí. Sim, sim. Essa é uma coleção impressionante. Ela tem conquistado o público no mundo todo. E até assim, ele é um relógio oficial de uma força de elite europeia. Nossa. Você sabe que assim, as forças de elite, elas pesquisam muito para o relógio para ser uma ferramenta. Exato, para ele ser utilizado pela força de elite, ele precisa passar por vários testes. Claro. E o nosso relógio, ele foi eleito
para ser um dos relógios de uma força de elite europeia. Sensacional. Para as pessoas que às vezes não têm uma boutique perto da casa deles, ou vocês têm um website, tem vendas pelo website também. Existe muita diferença do que você oferece no website do que tem nas boutiques? Como é a dinâmica? Bom, geralmente o que você encontra numa boutique, você encontra, claro, no site. Haverá, obviamente, disponibilidade ou não, então, né, nem sempre os produtos estarão disponíveis em qualquer uma das nossas. Mas nós também temos parceiros no Brasil inteiro, então existem... Parceiros, o que você quer dizer com parceiros? São distribuidores da marca, tá. né, grandes distribuidores da marca, onde você pode encontrar parte do nosso conteúdo, parte da nossa coleção. Legal. E mesmo, né, então assim, você não tendo a boutique perto de você pode encontrar um representante Montblanc. Falar com eles, vi esse relógio, veio essa caneta, você consegue para mim, eles... que ótimo. Então, cobertura nacional, praticamente. Praticamente uma cobertura nacional. Você viaja o Brasil inteiro? Sim. Eu já tive em Manaus, Belém, já tive no Sul, Florianópolis, Porto Alegre, então é bacana que assim, a gente acaba tendo contato, o mais importante até, né, eu tenho contato com equipes do Brasil inteiro, mas também com clientes do Brasil inteiro. E é muito satisfatório até ver que, sabe, o amor pela marca, a paixão pelo que a gente faz, ele é nacional, a gente consegue sentir isso, como as pessoas se conectam, né? A gente estava até conversando antes de começar tudo, né, que no Brasil existe uma conexão muito forte com a Montblanc, porque é uma marca que está aqui como loja própria desde 95. Loja própria da marca. Né? A gente tem uma relação com os nossos clientes antiga. São poucas marcas internacionais que têm. Então, a gente está presente com o cliente que hoje ele cresceu vendo o pai dele usando o Montblanc, o avô dele usando uma pasta, um relógio, uma caneta Montblanc. Então, assim, a gente, de repente, está falando com a terceira geração de fãs da marca. Eu não gosto nem da palavra cliente, eu prefiro a palavra fã, porque são assim como a gente se relaciona, sabe? Claro. Eles gostam mesmo dos nossos produtos, eles opinam, eles participam. Eu acho que isso é muito importante, né? Esse reconhecimento de tradições, de história, de legado, que é importante. No fim do dia, a gente está de passagem aqui, temos pouco tempo aqui, acho que até é uma ironia que eu vejo, que o tempo é tão difícil de definir, mas passa tão rápido, né? Realmente é uma coisa tão preciosa. E tudo que a gente faz, tudo que a gente compra, o que a gente tem, o que a gente deixa, é importante. E essas coisas são importantes. E ter marcas que representam essa integridade, que comunicam isso de uma maneira com menos palavras, assim, acho que uma maneira mais emocional, são poucas que tem como a Montblanc. Exato. Eu assim... Falando, por exemplo, de relógio, né? Para mim, o que a gente tem de mais valioso é a vida. E a vida, ela é o acumulado de tempo. Ninguém sabe quanto tempo tem, né? Então, já que eu não sei, eu não controlo isso, pelo menos eu vou medir ele numa ferramenta adequada. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Pelo menos eu posso ver as horas, né, em um relógio que eu goste, ou controlar isso, digamos, porque o resto a gente não controla.